Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Ramon, do nosso canal. A verdade é uma questão de tempo. Pessoal, hoje quero trazer para vocês, tá? Uma série, né, de estudos sobre esse livro chamado Arahat Atersata, tá certo? Esse livro aqui, esses textos, vamos assim dizer, né, que foi feito de um livro, que foi feito um compêndio, tá? Que está contido no Talmud de Emanuel, tá certo? Quem já teve a oportunidade de baixá-lo, né, vocês podem ver que tem muita coisa interessante lá, né? Ao mesmo tempo polêmica, né, em alguns assuntos, mas muita coisa verdadeira, né, e coisas praticamente atualíssimas, né, em relação ao passado, ao presente e ao futuro, tá certo? Então, pessoal, esse texto Arahat Atersata, ele foi traduzido, tá, do sânscrito aramaico, porque o sânscrito aramaico ele se parece muito com a língua alemã, né? Então ele foi traduzido, né, desse sânscrito aramaico para o alemão e depois para as outras línguas, né? Então a tradução original está na língua alemã, né? Porque se identifica muito com o aramaico, né? E até uma coisa interessante que eu até então não sabia, né? E foi traduzido aqui e depois foi traduzido para o inglês, para o português, espanhol, para o árabe, enfim, em várias outras línguas. E é muito interessante porque tem coisas aqui que já aconteceram, né? Que estão acontecendo e que não foge disso, né? E tem a ver com o futuro, né? Tem a ver com o futuro daqui a alguns anos. Então é muito interessante. Como ele é muito extenso, então eu peguei certas vamos assim dizer, partes para ficar não uma coisa muito longa. E eu peguei uma partezinha que se encaixa perfeitamente com o que estamos vivendo hoje, né? Em várias maneiras, né? Em diversos aspectos. Então vou começar aqui para vocês aqui, já na página 550, no trecho 680. Olha só que nesse trecho 680 já diz aqui, ó. Vou até aumentar aqui para vocês aqui um pouco. Olha só o que diz, ó. A verdade é sempre dura e amarga, e nenhuma forma de vida que não razoa e que seja ilógica gosta de ouvi-la, pois ela é sempre justa e dolorosa e abre grandes feridas. Interessante isso aqui, por causa do seguinte. Quem não já ouviu aquele ditado, né? O famoso ditado que diz que a verdade dói. Exatamente isso aqui. Ou seja, o que vai ser dito aqui, tem muita gente que vai se doer. Vai doer muita gente, porque é uma coisa que confronta e que trabalha diretamente, né, no atual momento das pessoas, né, em que muitos vivem, né? Então, tipo assim, ela pode doer, mas ela liberta, tá? E diz aqui, ó: porém, em reconhecimento e tolerância para com a dura e amarga verdade, deve ser dito que muitos seres humanos bondosos quebraram as suas cabeças de modo a encontrar uma solução para a vossa humanidade. Eles ofereceram as suas percepções, até mesmo quando essas, propositalmente, nem sempre fossem exatamente ser utilizadas, e, consequentemente, maldosas heresias e falsos ensinamentos de origem nova e antigas puderam se proliferar perversamente. Vou aumentar aqui para vocês. Aqui, eu estou lendo aqui a tradução que está em preto, tá, pessoal? O que está em verde é o que
foi traduzido do sânscrito aramaico para o alemão, tá certo? Então, ó, 683 aqui, ó. Mas, apesar disso, eles ensinaram aquilo que despedaça com todas as antigas formas materiais e sobre o qual milhões de vossa presente humanidade estão claramente cientes, mesmo se não são capazes de compreenderem a verdade. Em vosso mundo material não existe retorno, assim como também não existe retorno em outros mundos, e não é possível existir em outras esferas. Portanto, resta apenas um único caminho para vós seguirdes seres humanos da Terra, a saber, primeiramente, ultrapassar e vencer a barreira existente em vós mesmos. Olha isso aqui. Resta apenas um único caminho para vós seguirdes seres humanos da Terra, a saber, primeiramente, ultrapassar e vencer a barreira existente em vós mesmos e libertar-vos internamente de todas as coisas mundanas e que personificam uma péssima indignidade para a evolução do intelecto, ou seja, do saber, e por isso impedem o desenvolvimento da consciência. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? De, primeiramente, ultrapassar e vencer a barreira existente em vós mesmos e libertar-vos inteiramente de todas as coisas mundanas e que personificam uma péssima indignidade para a evolução do intelecto e por isso impede o desenvolvimento da consciência. Ou seja, é você mudar a você mesmo, é mudar a si mesmo. O que eu vejo muito, eu escuto, né, muitas pessoas falando assim, né, fulano de tal pediu oração, fulano de tal foi na oração tal, parará, parará, parará. O engraçado, diversas pessoas pedem para muitos orarem por elas, mas elas mesmas não querem orar. Quando eu era do sistema, né, muitos já foram, sempre falavam assim, irmão, ora por mim, que não sei o que. Gente, é só você chegar, se o Espírito do Altíssimo está em você, é só você chegar, trancar a porta do seu coração, da sua alma, trancar a porta do seu templo, pedir para ele. Que porta é essa do seu templo? É o seu interior. As pessoas não têm nem essa capacidade de entender as coisas espirituais. Por que muitos não conseguem entender as coisas espirituais? Porque muitos são carnais. E pessoas carnais e impuras de coração não conseguem enxergar as coisas espirituais que procedem do Espírito. Essa que é a verdade. Pessoas carnais precisam de tempo para estar dentro de 4 paredes. Mas o verdadeiro templo somos nós. A centelha divina, o sopro sagrado, né, que é o Altíssimo, o sopro sagrado, o sopro divino, o sopro de vida, ele soprou dentro de nós, o qual nos mantém vivos. Ou seja, somos pequenas partes dele, provenientes dele. Então, tudo que há na Terra vem desse sopro, que é ele, que é o Altíssimo, em espírito. Então, ou seja, as pessoas, quando Emmanuel ou Yahushua, né, veio e ensinou as pessoas que vêm à porta e batem, aquele que abrir a porta, entrarei e cearei, é o que? É do seu coração. A porta é o que? É o coração do templo. A porta do templo, do nosso templo é o coração. Entendeu? O verdadeiro templo, o Santo dos Santos, é a alma, onde que ele habita e trabalha. É isso que é o sentido espiritual da coisa. Não precisamos de coisas físicas para nos tornarmos mais próximos dele. Não. Precisamos ainda mais do espiritual para nos manter o que? Em conformidade com ele. É diferente. Então, muitas pessoas precisam que alguém façam por elas o que elas deveriam fazer por elas mesmas. E outra coisa, fica delegando coisas a outras pessoas em que elas mesmas deviam fazer por elas mesmas. Tem pessoas, tem vários, vamos assim dizer, diversos louvores aí, evangélicos e tal,
que sempre ficam com essa ideia de que, me muda, transforma a minha vida e faz um milagre, parará. As músicas conhecidas no meio evangélico. Mas engraçado, eles querem que Deus faça alguma coisa por elas. E não elas que têm que fazer por elas mesmas. E não elas que têm que fazer. Então, ou seja, elas ficam delegando funções a outra pessoa ao invés delas mesmas fazer por elas. Então, sabe quando uma pessoa dessa vai mudar? Nunca. Nunca. Porque ela fica trazendo uma responsabilidade para alguém fazer por elas, mas elas mesmas não têm a capacidade de fazer por elas mesmas. É complicado. Então, uma pessoa dessa aí não vai evoluir, sabe? Não vai mudar. Nesse sentido aqui está querendo dizer isso. E isso é a mais pura verdade para todo mundo. Várias pessoas na face da Terra são assim. Várias. Principalmente familiares nossos, né? Que estão próximos da gente. Não é verdade? Então, olha só. 686 aqui, ó. O conhecimento de bilhões de anos prova que se o ser humano romper internamente com o transitório, nenhum prejuízo e nenhum mal lhe serão causados. O segredo desta solução e conexão se aplica muito especialmente aos seres humanos da Terra dos dias atuais. Exatamente. Eu vou aproximar aqui para ficar aqui melhor. Agora isso aqui, ó. O que ata os seres humanos da Terra mundana e materialmente também os ata espiritualmente, porém aquilo que desata os seres humanos da Terra do mundano e do material lhe será dado em número milhares de vezes em dobro e forma no espírito. Estes passos que são exigidos de vós seres humanos da Terra serão muitos, sim, muitos, e que, no entanto, irão por diante de uma muito difícil decisão, porque os seres humanos em geral são do pensamento de que a vida é admissivelmente justa de se viver na Terra quando a pessoa não tem de cuidar das coisas espirituais e quando se pode escavar abundantemente de todas as riquezas da Terra com mãos fortes. Ou seja, achar que tudo é dela e nada para os outros. E deixar de desprender-se daquilo que o ser humano da Terra conseguiu com os próprios esforços ou que tenha recebido por direitos adquiridos. É necessário mais do que apenas uma boa vontade. Este desprendimento requer uma enorme e imensa cognição e reconhecimento da verdade da criação, o que no presente momento, infelizmente, falta muito para a vossa terra em grandes massas, porém sem esforço não se pode andar por nenhum caminho, e nenhuma escola é capaz de ensinar sem o benefício da lição. Exatamente. Agora olha isso aqui de vermelho aqui, ó. Revoltas populares, doenças e epidemias, desapropriação, catástrofes e depreciação da moeda, etc., forçosamente sobrevirão para os seres humanos da Terra, pois este é o benefício da lição na escola da vida. Porque por livre decisão o ser humano da Terra não desiste daquilo que conquistou. Exatamente, tá? As pessoas o que são apegadas às coisas materiais. Aqui está querendo se dizer o que? Ao materialismo das pessoas. Não querer se desprender daquilo, né? Cria uma espécie de afetividade, né, com as coisas materiais, né? Então, se a pessoa é apegada a essas coisas, né, tem essa afeição pelas coisas materiais, como é que ela vai entender as espirituais? Não tem como, meu amigo, porque ou você adora o Pai em espírito em verdade, ou você adora Mamon. Mamon, porque Mamon está nisso. Mamon nada mais é a besta 666, que é o materialismo, é o luxo, a riqueza, né, e a irracionalidade. Porque quem é preso a essas coisas se torna insensível às coisas espirituais e se torna irracional para a razão espiritual. É isso. Voltando, 693. Porque por livre decisão o ser humano da Terra não desiste daquilo que conquistou.
seja justo ou injustamente, forçosamente lhe sobrevirá um método de aprender, do qual ele não será capaz de escapar. Porém, por mais duras e impiedosas que sejam as lições que lhe sobrevenham, eles ricocheteiam inutilmente sobre ele. Uns poucos pensam numa melhora, enquanto, porém, a grande maioria não tomou todos os cuidados e se fizeram vegetar, penetrando mais ainda no charco da sua própria danação, e ainda o fazem também nos dias de hoje. O curso do desenvolvimento da humanidade terrena chegou a um ponto no painel da evolução no qual ela deveria ter se tornado altamente elevada em intelecto, ou seja, altamente elevada em sabedoria, né? Em conhecimento. Mas é o que a gente vê ao contrário, né? Cada vez mais o povo ignorante, cada vez mais o povo sem ter o mínimo, né, de educação, o mínimo de compreensão com o outro, né? Sem as pessoas terem a mínima capacidade de compreensão, né? Falta de amor de tudo. Então a gente vê hoje um mundo totalmente contrário, né? Totalmente de cabeça para baixo, né? A involução do ser humano, né? Agora aqui, ó, 697. Isso, conforme requer um plano da criação para a evolução, que exige o progresso do intelecto e do espírito das vossas formas de vida. Porém, este progresso para os seres humanos da Terra significa um desperdir-se do antigo e muitas vezes mais incorreto. O que sobreviver deve ser derrotado, e quem protestar contra o espírito da nova era e até mesmo desprezá-lo, este se isola de todo verdadeiro progresso e impede a si próprio e a outrem do caminho da evolução. Mais à frente vocês vão saber, vocês vão entender o que está querendo dizer aqui o espírito da nova era entre aspas aqui, tá? Não tem nada a ver com essa nova era esotérica, não é nada disso não, tá? Vocês vão ver o que significa essa nova era, porque creio que muitos não sabem, mas o mundo ele é dividido em 7 grandes eras e nós estamos na última, tá certo? E houveram seis eras, né, grandes eras, e nós estamos na última. Como no apócrifo de Atos 29, né, muitos irmãos têm acesso aos apócrifos da Bíblia. Se vocês forem ver lá em Atos 29, da 7ª contagem do tempo, em que os olhos seriam abertos, né, de muitos, eles teriam acesso a livros, né, teriam acesso a conhecimento, está falando sobre essa grande era com a qual estamos. Vocês vão saber agora, mais à frente, o que é essa grande era, tá? Esse espírito da nova era, tá certo? Vamos lá, voltando aqui, ó, 700. E em sua incompreensão, tal ser humano se força à escravidão de uma religião, de um contínuo e retrógrado, antiquado e estagnante retrocesso, ficando para trás e dependente. Exatamente. Por isso, ele não é capaz de analisar e entender o significado das questões que surgem com isso. Quer dizer, o que acontece com aquilo que não é capaz de deter os passos amplamente abertos da evolução da nova era. O ignorante não é capaz de entender que ele, por meio dos seus retrógrados laços de dependência e por seu retrocesso, causa danos para toda a humanidade, porque ele conduz os seus semelhantes para as coisas antigas através de seu pensamento, de sua vida e de seus atos, e com isso leva para as heresias dos ensinamentos falsos, quando a evolução é observada através da vigia do espiritual e do intelecto. Ou seja, as pessoas, por elas estarem totalmente avessas ao conhecimento, né, nas trevas da ignorância, né, elas se apegam às coisas retrógradas como religião,
que nada mais torna as pessoas totalmente incapazes de discernir certas coisas, né? De ter o verdadeiro conhecimento das coisas espirituais. Eles se apegam a essas coisas, que é justamente a religião veio para isso, para escravizar a mente das pessoas, para que elas não venham evoluir mentalmente, nem espiritualmente, né? Para quê? Para manter elas presas ali naquele aprisco ali de ignorância. Então, ou seja, as pessoas nesse aprisco achando que elas estão ali fazendo certo, achando que elas estão ali no lugar certo, no caminho certo, chamam outras pessoas para esse mesmo caminho de retrocesso. E elas não conseguem entender as coisas que estão à sua volta, de que são consequência do próprio retrocesso em que elas vivem. E isso é mais pura verdade. Porque um tempo eu vivi isso. Só que pela misericórdia do Altíssimo, eu fui alcançado, consegui essa evolução espiritual e intelectual, né? Vamos assim dizer, de intelecto, ou seja, de conhecimento de uma nova perspectiva, né? Que me levasse, né, a entender as coisas espirituais. Então, tem muita gente que, infelizmente, não irá compreender. Eu sei disso. Muita gente não irá compreender. Mas aqueles que compreendem, isso é para você. Voltando. O esforço daquele ligado ao retrocesso destrói todo o progredir para o novo e verdadeiro, porque ele não se evolui, mas ao contrário, ele se entrelaça cada vez mais profundamente numa intrincada confusão. Exatamente. E falo até mal dessa nova era, que eu já vi muitos falando, que não sabem nem o que dizem. Mas vamos lá. Contudo, a lógica racional de todas as leis e recomendações da criação exige que seja uma absoluta obrigação dos seres humanos da Terra de se prepararem para tudo o que chegar de novo, de modo a ocupar o lugar decisivo na caminhada para a evolução e interromper o mecanismo deste motor que está em movimento. Porém, se o ser humano desrespeitar essa absoluta obrigação, estará agindo então com fonte perturbadora, que é obstrutiva ou até mesmo causadora da limitação. Metaforicamente, quando uma máquina é tecnicamente acionada, então se resultará no seguinte: considere uma engrenagem defeituosa no mecanismo de uma máquina. Ela então só funcionará com falhas e interrupções. E é verdade. Isso daí, quanto a isso, é verdadeiro. Se a engrenagem não for removida e colocada uma nova, né, vamos assim dizer, e se não for substituída por uma nova, e simplesmente se não for reparada, em forçosa consequência, ela levará a máquina para a destruição. No entanto, se a engrenagem defeituosa for substituída por uma velha e desgastada roda, ela igualmente, em forçosa consequência, conduzirá a máquina ao dano e à destruição. Provavelmente, ela será capaz de durar por um curto período de tempo e fará o seu trabalho, porém o dano e a destruição serão inevitáveis. Assim, portanto, procede-se também com a vida dos seres humanos e na inevitável consequência da evolução. Por isso, o ser humano, ao permanecer nos antigos, falsos e heréticos ensinamentos, ele está impedindo o curso da evolução. Se o ser humano não substituir o antigo e real pelo novo e valioso, então ele está se destruindo em sua retrógrada sujeição. E muitos seres humanos acreditam em milagres, e com isso também que estão unidos uns aos outros no curso da evolução sem que eles próprios devam se esforçar para esta união. Na forma de suas enganosas crenças religiosas, elas acreditam que um Deus está a conduzir todo o seu destino e por isso também a evolução. Por isso, vivem com a ideia de que a evolução espiritual e mental poderia ser inevitável se eles humildemente apenas deixassem todo o destino, etc., nas mãos de seu Deus. No entanto, em quão maligna e enganosa crença os seres humanos da Terra aqui deixaram-se cair,
porque em lugar nenhum existe um tal Deus desta forma e que pudesse, com a sua própria força, conduzir e governar o destino dos seres humanos da Terra. Todos os esforços encontram-se no próprio ser humano e também, portanto, nos seus esforços para a evolução em todos os sentidos. Isso deve ficar bem claro para todos os seres humanos da Terra e eles nunca devem fiarem-se em milagres, porque os milagres são irreais e ainda no seio da perenidade infinita nunca existiram milagres e isso nunca irá existir. Ou seja, as pessoas elas esperam uma coisa sobrenatural que venha, mas quem desenhou isso foi a religião. Fez com que elas acreditassem nessas histórias fantasiosas, para justamente prender as pessoas nessas loucuras aí. Tem gente que espera que aconteça um milagre do céu, que venha um anjo, que faça alguma coisa por elas, mas nunca elas têm que tomar a rédea da situação. Quantas vezes, quantas e quantas pessoas são assim, principalmente evangélicas. Infelizmente, essa é a verdade. Não, elas vivem de milagre, né? Elas querem que o milagre aconteça, que Deus venha, que o céu abra, que aconteça aquilo para o benefício dela, que alguém faça por ela. Mas ela mesma não é capaz de fazer nada por ela mesma, de mudar nada. É isso que está querendo dizer. É igual uma história. Por exemplo, se a pessoa está no meio do mar, cai no meio do mar, né? Aí ela pede, ora, Deus me ajuda que não sei o quê. Passa um barco. Vem cá, eu te ajudo, entra aqui. Aí a pessoa, não, pode, não. Ela quer um milagre. Pô, mas se está passando o barco, o próprio Deus vai, manda um barco para te ajudar. E você ignora, você não dá nem bola, pede pro cara ir embora. Ou seja, ela está esperando que o quê? Que venha um anjo do céu, que ela veja um anjo do céu, que pega ela pela mão e saia voando com ela. Que saia voando com ela, entendeu? E que leve ela em terra firme. Tem gente que é assim. Não é verdade? Eu dei um pequeno exemplo aqui. Mas é isso que acontece com muitos aí. Não é verdade? Essa é a triste realidade. A sociedade está assim por quê? Por culpa do ser humano. Por culpa do ser humano. E quer porque quer que haja um milagre. Não vai haver, meu amigo. Não é assim. Sabe por quê? Se fosse assim, meu amigo, tudo aparecia um milagre. Então, ninguém teria livre-arbítrio de nada. Então, o ser humano será um robô, um fantoche. Entendeu? Porque uma hora ele vive aqui dali, daqui a pouco vem outra, blum, vai modifica tudo daquilo. Então, que liberdade que o ser humano tem? Nenhuma. Então, o ser humano, se for esperar por algum milagre, as coisas acontecerem por milagres e tal, né, irreais e ilusórios de muita mente das pessoas, então para que tem livre-arbítrio e para que o ser humano tem intelecto? Então não seria uma coisa real, né? E até mesmo o ser humano seria fantoche, seria totalmente manipulável, né, vamos assim dizer. Voltando aqui, pessoal, 721 aqui, ó. Um milagre significaria uma coisa inexplicável. Porém, não existe nada inexplicável, pois isso iria contra todas as leis e recomendações da criação. E com isso a própria criação se privaria da sua própria existência. Pois como poderia a criação existir como criação se sobre ou abaixo dela fosse possível o surgimento dos eventos inexplicáveis? E também ainda, olhando pela perspectiva de vosso surgimento, seres humanos da Terra, pois a vossa existência nunca foi uma manifestação de um milagre, pois vós mesmos seríeis irreais e seríeis contra as leis da criação. Tudo que para ele é inexplicável, ele reveste com a denominação de milagre. Além disso,
Ele encontra a sua inclinação a respeito desta designação no divino, porque ele está ligado aos falsos e heréticos ensinamentos religiosos. Por faltar-lhe o verdadeiro conhecimento e a verdadeira sabedoria, ele sai de todas as explicações naturais e procura uma solução no imaginário, na religião, em Deus e num santo ou num santuário qualquer. Por isso ele dá a designação de milagre a tudo que lhe seja inexplicável. Porém, com o irromper da nova era, essa heresia do milagre finalmente pertence ao passado, pois esta nova era exige a verdade e o verdadeiro ensinamento do Espírito. Tudo que seja irreal deve ser empurrado para o esquecimento e para o passado, porque isso já não encontra mais justificativa para a sua existência na verdadeira evolução da consciência na nova era. Para o ser humano da Terra só existe apenas o eterno prevalecer das leis e da recomendação da criação, tanto quanto ajustar-se a estas leis e recomendações espirituais devido ao poder do Espírito que habita nele. Ele tem a possibilidade de viver totalmente consciente, conforme essas leis e recomendações, e com isso tem a possibilidade de desenvolver-se. Por isso, quanto mais ele se ajusta e se integra nessa férrea ordem dessas leis e recomendações espirituais, mais ainda lhe será despertada na consciência a verdade e a sabedoria, e nele lhe despertará a força da consciência, e que ele será capaz de trazer em aplicação como habilidades por meio do conhecimento e da sabedoria que nele foram criadas. Ou seja, as pessoas, como eu falei, tem pessoas que querem viver de milagre. Gente, o maior milagre que existe é a vida. O maior milagre é a vida. Você pode ver, o maior milagre é a vida. As pessoas querem porque querem viver de milagre, coisas ilusórias e reais. Tudo na natureza é lógico, tudo se explica, nada é inexplicável. Tudo tem um porquê, um porém. Não coisas inexplicáveis, sem lógica, sem entendimento. Não existem nisso. Por quê? Quando houve a criação do homem, o que foi escrito? O que estava ali os Elohim falando? Era o que? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, os Elohim eram quem? Não eram os seres celestes que criaram as coisas existentes na Terra, né? São altamente elevados em conhecimento das coisas. Ora, se formos criados à imagem e semelhança deles, ou seja, somos também né, pessoas com alta capacidade de intelecto, né? Somos pessoas pensantes, somos pessoas reais, né? Somos pessoas que pensamos, que temos a clareza do Espírito dentro de nós. É nesse sentido. 731. Com isso, ele se abre formalmente para todo o poder da criação que lhe flui como uma torrente de vida vinda das infinitas extensões do universo. Quando o ser humano segue por este caminho, o que lhe guia então não é apenas uma das ordenações e suas leis e recomendações correspondentes, mas ele segue o verdadeiro caminho do espírito e da evolução da consciência e assim o caminho da perfeição. A lei do amor, ou seja, a lei do Cristo, tá? É a lei fundamental de todas as leis da criação. E essas leis personificam também as vossas leis fundamentais, seres humanos da Terra. Quem, portanto, não exercita o amor universal, em tudo este estará contra uma recomendação da ordem e contra a determinação da lei. Portanto, somente aquele que exercita altruisticamente o amor universal em tudo
por todas as formas de vida e, portanto, para com o seu semelhante, é capaz de despertar em si as forças relevantes que conduzem para a verdade e o entendimento, ou seja, cognição. Tá certo? Se você que demonstra amor, você tem que ter amor. Filho. Se você não tem, você não vai evoluir em nada. Se você é uma pessoa carnal que finge uma coisa, né, para as pessoas e na verdade você não é, o Pai te conhece, meu amigo. O Pai te conhece. Ou seja, você pode fingir para todo mundo, menos para si mesmo. Por quê? Porque o Pai te conhece, porque o Espírito dele está dentro de você. E se você alimenta mais o seu eu carnal, você se tornará uma pessoa carnal, impossível de enxergar as coisas espirituais. Agora, se você se esvazia do seu eu carnal e você alimenta ainda mais o seu eu superior, né, que te mantém em um quê? Perfeita harmonia, em perfeita aliança com o Espírito do Criador, filho, o amor, o Cristo, vem e faz morada dentro de você. E aí você é capaz de o quê? De elevar-se espiritualmente e em conhecimento. Tá certo? É isso aqui que está querendo dizer. Primeiramente, o cumprimento desta lei do amor garante a possibilidade de colher percepção, verdade, conhecimento e sabedoria, o encontro da integração com a nova era. Esta nova era, a era de Aquário, é a era da liberdade e do amor, do conhecimento, da verdade e da sabedoria, e também do progredir. Ela sinaliza a mais elevada evolução da consciência e o alcançar de todos os objetivos almejados. Este é um desenvolvimento nos termos da lei e um reconhecimento da verdade nos termos da lei. Portanto, quem quer que se abra para a nova era, que é o quê? A era de Aquário, e que ouça e admita a sabedoria dos profetas da nova era, as leis e as recomendações da criação estarão reconhecidas e estarão em efeito em sua existência. Então, ou seja, a era de Aquário, ela é a era de grandes transformações do saber, do conhecimento das coisas ocultas que se tornam agora claras para as pessoas, daquelas coisas que estavam ocultadas e que agora não estão mais para as pessoas. Então, todos nós que tivemos esse despertar mais ou menos 5, 6 anos para cá, porque já estamos incluídos nessa era de Aquário, que a era de Aquário veio justamente para isso, ou seja, de gerar transformação, que de fim daquilo que te tornava ignorante no conhecimento, para te tornar agora o que? Sábio no verdadeiro conhecimento. Mais que nunca, nas circunstâncias do momento, é prioridade máxima praticar o verdadeiro amor, desinteressado e altruístico, ou seja, sem nenhum interesse e de vontade própria, tá certo? Todos os pensamentos, todos os atos e atitudes devem ser erguidos do verdadeiro amor. Somente o amor, no sentido universal, possibilita o criar da força necessária para se obter o conhecimento, a sabedoria e a verdade, por meio dos quais um completo abandono de todas as coisas mundanas, puramente negativas e degenerativas é alcançado. Especialmente a raça humana branca de vosso mundo necessita dessa instrução, porque em sua grande maioria são estes de pouca inteligência e que com o atiçamento de sua loucura conduziram a humanidade da terra para o abismo da condenação por meio de muitos malignos, falsos, errôneos e heréticos ensinamentos.
Aqui está dizendo que especialmente a raça branca. Quem eram esses daí? Ah, os gentios. Os gentios, né? Os gentios de Roma. Os gentios visigodos, os gentios ostrogodos, os gentios lombardos, né? Os gentios vândalos, né? E assim vai por diante. Quando o Império Romano ele foi destruído, né? E o Império Romano ele foi dividido em 10 tipos de reinos, né? Que eram os visigodos, os lombardos, os ostrogodos, os vândalos e outros mais que agora esqueci o nome. Então, que vieram trazendo a religião católica, né? E depois muitos se tornaram cristãos. Então é nessa época aí, né? Idade Média e tal, né? Então, tá falando desse tipo, nessa época aí da história, tá certo? As pacíficas raças negras, desde há muitos séculos e ainda nos dias de hoje, são e foram convertidas pela raça branca e foram trazidas, olha isso aqui, e foram trazidas sob a espada da humildade de sua religião cristã. A tirania, a barbárie e a escravidão estiveram e ainda hoje estão ligadas a isso, e com o sangue inocente dos homens, a crença deísta foi escrita. Muito forte, né? Muito forte isso aqui. E é verdade, tá? Porque não pensem vocês que o cristianismo foi imposto por amor, né? Por querer trazer a fé, né? Mansa, para que quem quisesse aceitar, tudo bem, quem não quisesse, o amém. Não, meu amigo, foi imposto em cima de guerra, assassinato e roubo. Podem ver aí, ó, o catolicismo quando foi instituído aqui na Espanha, quer dizer, na América, né? Tanto no Peru, na Bolívia, o Tribunal do Santo Ofício, quem não se convertia era queimado vivo. No Tribunal do Santo Ofício que teve no Peru, no México, podem ver quantos índios não foram queimados, foram mortos por causa desse cristianismo aí. O cristianismo também foi lá, matou milhares e milhares de árabes lá na época, naquele lado de lá. Por isso que tem árabes que detestam os cristãos. Por conta disso, porque foram esses cristãos aí, na época das cruzadas, que invadiam primeiro lá e matavam todo mundo. Tá certo? Depois vem dar uma de bom moço, dizendo que eles são os detentores do ódio. Mentira, quem é detentor do ódio era esse povo aí no início da instituição do cristianismo na Terra. Essa que é a verdade. Sob o manto do amor, o ser humano foi chacinado, foi assassinado, foi escravizado e foi explorado, e ainda o desenvolvimento da consciência humana lhe foi roubado. Exatamente, é exatamente isso que eu estou falando aqui. É exatamente isso. É fantástico isso, gente. Parece que é mais claro do que nunca. É muito real isso aqui. Em nenhuma época as espécies de cor negra de vosso mundo nunca foram tão perversas, tal como foi já desde os tempos antigos o caso com as raças brancas que se consideram como sendo a raça dominadora da Terra. Eles chamam os vossos tempos de tempos da iluminação e do humanismo, tempos da humanidade, porém estas são apenas palavras vazias da mentira e da enganação, porque, na verdade, é precisamente nos dias de hoje que entram em cena a desumanidade e a condução ao erro como jamais aconteceu nos tempos antigos. A verdade é expulsa por meio do assassinato e do homicídio, sob os quais ela é espreitada para que assim se consolidem a escravidão das religiões
e dos líderes políticos para que eles possam novamente garantir viciosamente o seu maligno poder. Muito forte isso, hein? E é mais claro do que nunca. E assim é o vosso mundo nos dias de hoje. E assim foi nos tempos antigos, e se ainda assim naqueles tempos não era assim tão ruim e perverso como é nos dias de hoje. Hoje é assim, como foi nos tempos antigos, quando os meios mais terríveis e desumanos foram aplicados, de modo a se erguerem os poderes políticos e religiosos, e quando os arautos da verdade vieram e tentaram arrancar a humanidade de sua letargia da ignorância, da exploração e da escravidão. O caminho e a explicação da conservação do poder com todos os métodos é igualmente o mesmo desde há milhares de anos, mesmo ainda quando eles modificam esses métodos. O ser humano da Terra considere aqui as sucessivas torturas que ocorreram, métodos que foram encontrados e foram aplicados pelos famintos pelo poder e por seus lacaios, métodos que ainda são e serão ainda aplicados. E tudo isso acontece sob o manto da liberdade e do amor pregados pelos políticos e pelos representantes das religiões e por seus subordinados. Porém, onde estão a liberdade e o amor, e onde estão a razão e a compreensão? E onde se encontram o conhecimento, a sabedoria e verdade em todas essas coisas horríveis? Na verdade, não está em parte alguma, porque onde quer que a ignorância, a ganância pelo poder, a enganação, a condução ao erro e muitas outras forças negativas e degeneradas estão em cena, ali nunca existirá o amor, o conhecimento, a sabedoria e as leis e as recomendações da criação. E muito menos a própria criação nunca são reconhecidas. Este molde só admite apenas o caminho do imaginário e das forças totalmente fantasiosas alheias à realidade, o caminho que conduz ao erro das religiões com os seus deuses, anjos, santos e imagens de santos, etc., mas jamais para a verdade. Pessoas que vivem conforme as enganosas religiões escravizadoras da consciência, tá vendo aí? Escravizadoras da consciência, não são capazes de compreender ou de alcançar o enorme poder da criação em seu amor infinito, quanto mais pelo poder entender ou alcançar e aplicar este amor. Ou seja, todas essas religiões dominadoras e escravizadoras de consciência, elas tornam as pessoas o quê? Adoradores do material em detrimento do espiritual. Ou seja, as pessoas precisam de símbolos, botaram símbolos para as pessoas se apegarem, né? Então as pessoas hoje elas vivem o material em detrimento do espiritual. Voltando aqui, ó. Elas não sabem nada a respeito da existência da criação, pois os seus pensamentos foram aprisionados por deuses por meio dos falsos, errôneos e heréticos ensinamentos religiosos. Elas vivem nas opiniões de crenças irreais e menosprezam e repudiam o verdadeiro conhecimento e a verdadeira sabedoria, a verdadeira capacidade de remover montanhas e que no verdadeiro sentido da palavra significa: por meio destes processos a matéria será transformada, se deslocará e novamente será retransformada. Porém, porque o ser humano da Terra, em seu conhecimento, sai fora da compreensão da verdade e da existência da criação. Então, portanto, ele não pode compreender também o processo de transformação de uma matéria. Para a grande maioria de vossa humanidade, a visão para o mundo espiritual e para a consciência está ainda obscurecida e muitas vezes está mesmo cega, porque o cérebro é muito mais forte do que a consciência. Portanto,
3,5 bilhões de seres humanos da Terra não encontram o caminho e as conexões para a vida consciente e espiritual e para a ascendente era de Aquário. Né? Isso aqui, esses 3,5 bilhões já era na época de 70, tá? Hoje são 7, né? Quase menos para 7,5 bilhões, quase 8. Vamos assim dizer, né? Voltando. Nos dias de hoje, na Terra, frequentemente ainda aparece, em segredo, uma separação do espiritual. Grupos individuais ou grupos pequenos reconheceram fragmentos da verdade, ou de alguma maneira essa lhes foi apontada. Mesmo quando todos eles ainda estejam aprisionados nas crenças e nas religiões irreais, ainda assim são capazes de reconhecer seus mínimos fragmentos de conhecimento. Portanto, de qualquer forma, a verdade é capaz de se disseminar lentamente. No curso dos próximos séculos, estudiosos e cientistas das ciências humanas que infelizmente ainda se encontram apanhados pelas crenças e pelas religiões, irão contribuir para que a verdade encontre o caminho até o ser humano da Terra. A verdade lhe será instruída pelo profeta da nova era e pelos subsequentes arautos da verdade que irão disseminá-la adiante. Bilhões de pessoas da Terra hoje serão bilhões de pessoas da Terra hoje ainda estão do lado de Mamon e de tudo aquilo que é material, enquanto, portanto, por outro lado, mais e mais a força espiritual se desenvolve e com isso também a verdade. O número daqueles sapientes, ou seja, daqueles pessoas sábias, né, irá aumentar lentamente e com isso os falsos e errôneos ensinamentos serão reprimidos. Hoje, os números daqueles que creem em religião ainda está aumentando inexoravelmente até o seu ponto culminante, que isso, portanto, irá mudar muito rapidamente num curto espaço de tempo determinado. As descaminhantes religiões, inevitavelmente, da mesma maneira, estão em naufrágio, assim como deixarão de governar as políticas. Desculpa, pessoal, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. 774 diz assim: as descaminhantes religiões, inevitavelmente, da mesma maneira, cairão em naufrágio, assim como deixarão de governar os políticos ávidos pelo poder, pois então surgirão em cena os líderes espirituais e que farão valer novamente todas as leis e recomendações naturais. Então, portanto, nos tempos atuais, o número dos verdadeiros sapientes ainda é excepcionalmente baixo, porém irá se tornar ainda uma imensa multidão. No decorrer do tempo, por si mesmo resultará em que eles se evoluam no sentido da criação, que instruam os seus descendentes segundo esse direcionamento. Estes descendentes serão os homens do futuro, serão os portadores e criadores do futuro da Terra na era de Aquário e que exige amor e verdade. Estes portadores do futuro da Terra serão aqueles que, após milhares de anos de luta de seus antepassados pela verdade, irão novamente ser capazes de viver novamente o sentido da vida com um brilho nos olhos. Eita coisa boa, hein? A nova era cósmica exige inevitavelmente grandes e novas decisões e que se aproximam inexoravelmente. Isto encontra a sua expressão em todas as coisas. Tudo se vê pego pela perturbação, pela inquietação do tempo e da evolução.
o ser humano da Terra também está incluído nesta perturbação e tudo nela impulsiona-lhe adiante. Conforme as leis férreas e rígidas da criação, o ser humano sobe o anseio para o sopro que ele espera encontrar através da busca e da pesquisa. O conhecimento lhe faz despertar que ele não pode evitar a revolução, mas que necessita dela. Porém, com isso também lhe será despertado o sentido de que somente quando qualquer outra coisa material apenas é que tem um papel importante, então ele, porém, é descaminhado e é conduzido para a confusão por meio dos ensinamentos falsos, e não é mais capaz de reconhecer o caminho e o objetivo. Está acabando, pessoal. Este é um sinal dos tempos, nos tempos presentes, assim como também nos tempos antigos. Em relação a isso, existem em validade as leis e as recomendações da sabedoria da criação, de modo a contra-atacar nesses tempos os problemas de origem humana que surgem. Aproximam-se os tempos que exigem as formas de vida, novos caminhos e percepções. Surgem então as formas de espírito elevadas como instrutores e profetas, guiados por meio das leis e recomendações da criação e através das formas espírito-nós dos planos espirituais elevados, surgirão formas de vida que desejam ser apoiadas e treinadas e desejam evoluírem-se como instrutores e profetas. E então, de sua maneira, elas aparecem diante das pessoas e ensinam sabedoria e conhecimento. Elas trazem de volta o ensinamento do espírito da criação, há muito tempo esquecidos, ou anunciam novos conhecimentos e nova sabedoria, conforme a situação da respectiva forma de vida. E eu me encaixo justamente nisso, sabe? Porque, gente, é muito triste a pessoa estar nessa vida, né? Viver uma vida e ela não encontrar o sentido nenhum para esta vida que ela está vivendo. Então, hoje eu sei o verdadeiro o sentido da vida para mim, porque eu aprendi isso aqui, né? Eu já sabia, mas vim para esse plano terrestre, né? E me esqueci, né? Fiquei um tempo na ignorância, né? Do conhecimento, e hoje obtive o conhecimento e estou ajudando outras pessoas a se desprenderem, né? Desse engano, né? Muitas vezes da falta de compreensão das coisas, né? E isso é muito importante. E é isso que o discurso diz de vós, seres humanos da terra, que vós não somente desejais levar o vosso corpo para o reino espiritual, mas também todas as vossas riquezas materiais, pois não desejais libertar-vos deles. Porém, todos os vossos esforços serão inúteis, porque essas formas materiais não estão em conformidade com o espiritual. E o tempo para essas percepções se torna cada vez mais escasso para vós, porque as leis da dissolução já começaram a agir e que irremediavelmente trazem um fim dos valores materiais. E essas leis efetivamente já se tornam visíveis e perceptíveis para alguns poucos. E também para os seres humanos da Terra, que tenham os seus olhos, ouvidos e os seus sentidos fechados. Os efeitos dessas leis são verificáveis em seu transcorrer, se eles se preocupassem em considerar pelo menos por uma única vez a respeito dos acontecimentos e das mudanças dos tempos e das décadas. Bom, o que eu acabei de ler aqui é uma verdade, sem sombra de dúvida, né?
é justamente aquilo que está acontecendo, né, hoje, né, e que mais coisas irão acontecer, né? Então, ou seja, a era de Aquário, né, ela já vai trazer justamente isso. Ela trará justamente isso aqui, né? E já está acontecendo, né? Que é o despertar, né? As pessoas se desprenderem da ignorância, de religião que nada mais são do que facções para roubar o conhecimento intelectual das pessoas, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, né? Em breve trarei a continuação, tá, desse estudo aqui, que é muito interessante, muito bacana mesmo, né? São verdades mesmo que libertam, né? Assim como João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então só pode haver libertação através da verdade, tá certo? Então continue compartilhando essas informações para outras pessoas que vocês queiram compartilhar. O intuito é esse, tá certo? Se inscreve no canal, acione o sininho das notificações para que esse vídeo e outros tenham relevância na plataforma do YouTube, tá certo? E que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento, tá bom, pessoal? Então, agradeço a cada um de vocês, tá? Cresçam. O recado que eu deixo para vocês é que vocês cresçam espiritualmente, cresçam no amor, né? Porque o amor é o Cristo. O amor é o Cristo, né, vindo da parte do Altíssimo, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse estudo. Em breve trarei novos estudos, né, referente a esse livro aqui que eu trouxe para vocês agora, tá certo? Então, um grande abraço para todos vocês e que fiquem na paz do nosso Salvador, né? E que fiquem na paz do Altíssimo. Um grande abraço.